Mesmo com reservas, o Internacional vai a Caxias do Sul e vence o Juventude no estádio Alfredo Jaconi. A 8ª vitória seguida do time de Eduardo Cudê faz com que o Inter consolide ainda mais a temporada 2024. Agora vai rolar uma polêmica no final de semana que vem a respeito das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Enquanto isso, lá no Rio de Janeiro, Marcos Braz dá a entender que Thiago Maia está muito próximo do Internacional e que a janela colorada ainda vai ter novidades. Janela, inclusive, que tem Rafael Borré confirmado para a próxima terça-feira em Porto Alegre. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo certo? Bom domingo para todo mundo e bora falar do Internacional, atualizar as informações aí do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo no CT do Parque Gigante, também nos corredores do Beira-Rio e muita coisa também desde Caxias do Sul. Estava lá no estádio Alfredo Jaconi, vi in loco a vitória do Inter 2-1 sobre o time do Roger Machado e a gente tem muito para falar aqui nesse conteúdo. Então tu sabe, fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve no canal, vai lá ó. Deixa teu joinha que ajuda pra caramba também no conteúdo. Chega no maior número possível de colorados. E claro, né, o teu compartilhamento. Tava dando uma olhada, inclusive, nas estatísticas do canal agora em fevereiro. E a gente tá naquela luta, né, de 50 mil inscritos. Além dos inscritos, a gente teve 77 mil likes nos conteúdos. 77 mil likes nos conteúdos. Cara, eu só posso agradecer vocês, ó, e eu deixo o like também por essa parceria que a gente faz por aqui, beleza? Não te esquece, velho, ganhou um dinheiro ontem com o Internacional na KTO, então faz o seguinte, ainda não? Então tu tem que te cadastrar lá, usar o cupom Ernest, ganhar 20% de free bet e óbvio, né, começar a brincar com a gente lá, porque KTO é onde a diversão acontece, um site para maior de 18 anos e sempre, né, lembrando, brinca e te diverte com moderação e responsabilidade, beleza? Gente, assim, o Inter, ele conquista a 8ª vitória seguida, sendo que dentro dessa leva tem Grenal e Juventude. O Inter teve, claro, né, alguns jogos que não foi excelente, até porque jogou com reservas, né, mas a estatística, ela é muito boa. No Gauchão, que é o campeonato que nós temos a fazer, né, a jogar, a gente enfrentou 2 vezes times de Série A, o Grêmio e o Juventude, inclusive com um time descaracterizado, um time reserva, e vencemos, com talvez até mesmo uma consolidação do trabalho do Eduardo Cudê e a gente tendo uma perspectiva muito boa na temporada. Eu tenho aqui os números, por exemplo, tá? Se tu não pegou eles, tá? São 8 vitórias, 86% de aproveitamento, com 12 jogos, 10 vitórias no total, 1 empate, 1 derrota, 23 gols marcados numa média de 1,9, quase 2, né, por jogo, e 7 gols sofridos, uma média de 0,5 por jogo. Isso também é um absurdo em termos de números, né? É o melhor aproveitamento entre os clubes da Série A, né? Entre todos os estaduais do país. E aí eu acho que aqui a gente tem que destacar algumas questões no jogo contra o Juventude ontem no Alfredo Jaconi. Teve para mim, a melhor atuação do Antony na temporada. Um jogador que fez defesas difíceis, eu boto um chute que ele tem quase a queima-roupa no segundo tempo, quase como um milagre que ele faz, né? E uma saída de bola já também mais interessante, sem medo de sair, né? Bola pelo alto, principalmente, que foi a origem do gol do gol contra do René no Grenal, né? Então, me parece que esse jogador ele vem evoluindo também ao longo do trabalho. Votei nele, inclusive, na Maratona Mais 45 do Voz do Gigante para Gigante do Povo. Tá? E acho que a gente pode olhar para ele com um carinho. Ainda que, claro, o presidente Alessandro Barcelos já tenha dito, né, que vai atrás de um goleiro por conta do Rocher. Rocher está melhorando também, tá? Tá começando a ficar já à disposição
do técnico Eduardo Cudê, e acredito que nos próximos movimentos aí desse mês já consiga ter novamente, né, a possibilidade de atuar, a possibilidade de fazer o seu trabalho, o Rocher. Mas eu acho que a gente tinha que destacar essa questão do Antony, porque ele tem sido muito massacrado nos últimos tempos, né? Porque, claro, todo mundo quer que ele dê certo, só que ao mesmo tempo todo mundo quer ganhar. Né? E aí esse problema, né, fica complicado quando ele vai lá e toma um gol como no Grenal, ou toma um gol que é visto como possível para defesas, né? Então acho que tinha que fazer esse destaque aí do Antony. A gente pode ver também que teve uma improvisação do Robert Renan na lateral esquerda, e ou seja, se é para improvisar alguém, que não seja mais o Depena, né, que está também quase para sair aí do Inter, mas que não seja uma improvisação de alguém que não dá conta do recado. O Robert Renan dá muito conta do recado ali pelo lado esquerdo, tem desenvoltura para sair jogando, inclusive, não só pelo lado, mas pelo meio, como zagueiro, né? Que ele já é, mas principalmente pelo fato de ser um lateral esquerdo também em outros momentos. Já jogou no Zenit assim, foi convocado inclusive para a seleção de base como lateral esquerdo. Então é um cara que daqui a pouco a gente pode ter um tempo maior para entender qual seria o melhor reserva para o René. Porque, mais uma vez, a gente tem que dizer, né? O René, mesmo tendo números importantes, ele tem algumas falhas em momentos pontuais das partidas do Internacional. E o Eduardo Cudê já deixou muito claro que não quer um jogador para grupo, quer um jogador para que possa tirar o René da zona de conforto, que possa colocar uma pedra, né, no caminho do René também, que hoje é o titular. Hoje não tem muito o que falar nesse sentido. O Gustavo Prado e o Luca também, né? O Luca foi muito bem no ataque, dá para ver muito claro também que tá desenvolto. O Gustavo Prado, então, não sente a camisa, né? Mesmo sendo um guri vindo da base, aí, o quarto, quinto jogo como profissional, é um cara que vai evoluir muito ainda esse meia, né, que a gente tem um meia ali pela direita, jogando muito às vezes como Maurício e às vezes até mesmo centralizado, né, para pegar a bola e sair em contragolpes e fazer aí o Internacional ter um pouco mais de desenvoltura também naquele meio campo. E a maturidade do trabalho, né, velho? É impressionante como os jogadores, mesmo num nível diferente de qualidade, né? Claro, os reservas para os titulares conseguem fazer o time jogar da mesma forma. O Inter tem um esboço, não só esqueleto dentro de campo, mas um esboço e uma forma de jogar. O Inter sabe que os três meias, a linha de três tem que ajudar a marcação da saída de bola, que facilita o meio, que facilita para os defensores, e a gente vai tendo então cada vez mais, né, expectativa naquilo que o Eduardo Cudê vem fazendo aí ao longo da temporada. Eu quero falar com você sobre uma polêmica que vai rolar agora no próximo final de semana, porque primeiro de tudo é o seguinte: o Inter e o Grêmio meio que, entre aspas, criaram, não sei se criaram, mas declararam basicamente uma guerra nos microfones, né? Por quê? Porque o Antônio Brum vem falando sobre condicionamento do lado do Inter, o Inter vem falando do condicionamento do lado do Grêmio. Ontem o presidente Alessandro Barcelos falou mais uma vez sobre a questão do Antônio Brum estar na beira do gramado no Clássico Grenal e disse, inclusive, né, foi por isso que eu entrei no campo, porque ele não pode estar ali, o dirigente não tem que estar na beira do gramado, o dirigente tem que estar fora e tal. E o que acontece? O Inter tem um jogo no dia 13, Copa do Brasil, né? A tendência seria que o Inter jogasse no sábado e aí o Grêmio jogasse no domingo, na semana que vem. O Inter contra o São Luís, o Grêmio contra o Brasil de Pelotas. Aliás, ó, tá aqui, ó, enquanto eu vou falando sobre isso, tá aqui os confrontos, tá, das quartas de final definido pelo Campeonato Gaúcho. Só que assim, eles estão se revezando na questão da televisão, né? Porque a detentora dos direitos passa num final de semana o Inter e num final de semana o Grêmio. O que acontece? Para o Internacional ser, entre aspas, beneficiado para jogar a Copa do Brasil, teria que jogar no sábado. Só que nesse sábado seria o Grêmio. O Grêmio teria de abrir mão de jogar no sábado. Então vai rolar uma polêmica aí, porque o Inter, inclusive, quer jogar no sábado, porque daí no domingo teria como descansar, como hoje, por exemplo, que é a folga. Na segunda-feira treina, na terça-feira treina e parte para o Rio de Janeiro para jogar contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Para fazer isso, o Grêmio teria que aceitar jogar no domingo novamente. E
me parece meio óbvio, né, que nessa questão da rivalidade isso não vai acontecer. Inclusive, na questão também do presidente Alessandro Barcelos, ele deixou muito claro, né, de que a expulsão, né, ou a punição junto ao TJD do Eduardo Cudê, ela foi absurda, porque o Cudê foi cobrar, como eu falei já nos outros conteúdos aqui, né, foi cobrar o árbitro, foi cobrar o fair play, entrou no campo para não se meter em confusão, e que óbvio, né, eles vão buscar aí a questão da redução da pena aí do Eduardo Cudê agora nessa semana junto ao TJD. E por fim eu quero falar de Thiago Maia e de Rafael Borré. Thiago Maia é uma realidade ainda e deve até quarta-feira ser o jogador do Internacional. Para quinta-feira ter a tranquilidade de botar ele no bid da CBF e ele ser então uma opção para a Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Da mesma forma, o Rafael Borré, que foi anunciado ontem pelo Inter, e vai sim, né, poder também jogar as competições ainda no primeiro semestre. Está chegando na terça-feira, 14h, numa convocação que o Colorado já fez acerca, né, da sua torcida, para a sua torcida, e óbvio, vão ter um aeroporto lotado. Ele finalmente, né, conseguiu a liberação do Werder Bremen. O Inter vai pagar algo, um valor que não são os 750 mil euros, mas ele, Borré, libera uma dívida que o clube alemão tem com ele e com seu empresário, e o Internacional completa o resto para ter, né, então, o colombiano aqui. É bem importante esse detalhe, porque o Inter ele não está pagando para ter o Borré agora. O Inter está pagando pelo Campeonato Brasileiro. O Inter está pagando pelos pontos que podem vir a conquistar, no Campeonato Brasileiro ainda nesse início, né? Sem contar ali a parada da Copa América, quando a gente não vai ter o jogador. A gente só teria o jogador basicamente em agosto, se não, o Inter não acertasse agora a transferência dele antecipada junto à Alemanha. Beleza? Se tu chegou até aqui, cara, te agradeço demais. Bora, vamos seguir falando do Internacional. Comenta aqui o que tu achou do jogo lá entre Internacional e Juventude ontem e o momento colorado na temporada 2024. Tenho certeza, né, que tu tá ansioso, tenho certeza que tu tá esperançoso de que venha Canecos também. Bora? Vamos lá, a gente vai se falando. Forte abraço. Tchau.